Vamos lá, turma. Vamos recapitular na disciplina de CAD os conteúdos que foram estudados nas aulas anteriores. Bem, o que nós vimos nas aulas anteriores foi justamente esse conteúdo que vocês estão vendo na tela. Então, nós vimos sistema de coordenadas, desenho de linhas, círculos, apagar objetos, de fazer comando, anular comando undo, trabalhar com ferramentas de precisão, fazer cópias paralelas de objetos, cortar entidades, desenhar retângulos e arcos, mover, copiar, rotacionar, espelhar objetos, trabalhar com camadas, estilo de linhas, textos, área e perímetro. Então, como vocês podem observar, nós vimos diversos comandos e outros comandos também de proporção menor para que nós possamos trabalhar com a parte de desenho no aplicativo AutoCAD. O aplicativo AutoCAD, a versão mais recente do aplicativo, é a versão 2021. Para você ter acesso a essa versão, você pode entrar no site da Autodesk, porque a Autodesk é a empresa responsável pelo produto, então a Autodesk é responsável pelo produto. Você acessando www.autodesk.com.br, lá você irá observar que existe diversas versões. Existe 3 tipos de versões, na verdade. A de avaliação gratuita, que tem validade de 30 dias. Essa versão é aplicada para profissionais e empresas. Existe a versão estudantes e educadores, que ele tem a validade de período de estudo do estudante ou o período de trabalho do educador. E existe a versão profissionais e empresa, onde o profissional ou empresa irá fazer a aquisição desse aplicativo, mensal, anual ou trianual. O aplicativo AutoCAD 2021, ele é um aplicativo que cria desenhos 2D e 3D de forma precisa. Ele é uma ferramenta de maior produtividade, que quando associado a outras ferramentas, como nós podemos ver aqui, associado a outras ferramentas, ou seja, eu posso melhorar a minha produtividade com conhecimentos na parte de arquitetura, quando eu quero desenhar um projeto elétrico, então eu tenho ferramenta específica para desenho de projeto elétrico, para projeto de mecânica, e assim sucessivamente. O aplicativo AutoCAD, ele surgiu, ou um dos principais objetivos, aumentar a produtividade. Ele é um aplicativo que tem versão para Windows e versão para Mac, iOS, tá ok? Bem, nós temos que lembrar que quando a gente está falando do aplicativo AutoCAD, o separador decimal, ele é representado por ponto. Então, quando eu estou trabalhando com um número que tem separador decimal, no AutoCAD, irei adotar o ponto. Enquanto que, se eu estiver trabalhando com o sistema de coordenadas, eu vou utilizar a vírgula. Então, você tem que ficar atento a essa situação quando está trabalhando com AutoCAD. No AutoCAD, separador decimal é o ponto. Já o separador de coordenadas é a vírgula. Um outro ponto que temos que observar também é que no AutoCAD, o grau é representado pela letra D. Então, quando eu for digitar um ângulo, por exemplo, 135 graus, 22 minutos e 32 segundos, o símbolo de grau, ele é substituído pela letra D. Os minutos é representado por uma aspa. Já os segundos é representado por dupla aspa. Um outro ponto também que temos que observar, que como padrão, o AutoCAD, ele considera ângulo positivo no sentido anti-horário. Então, toda vida que eu informar um ângulo de forma positiva, ele vai considerar o 0 graus nesse ponto e vai rotacionar na direção anti-horária. Se eu desejo rotacionar um objeto na direção no sentido horário, eu vou ter que aplicar o sinal
negativa. Sempre que eu desejar rotacionar no sentido anti-horário, eu vou considerar positivo. E quando eu desejar rotacionar um objeto no sentido horário, adotarei sinal negativo. Vimos que o AutoCAD funciona como endereço para informar a posição dos pontos na área gráfica e especificar com exatidão aonde esses desenhos vão ser criados. Então, nós temos aqui, o AutoCAD, ele funciona no modelo matemático que nós já conhecemos, um sistema cartesiano. Então, ele vai ter sempre um ponto 0, 0, ele vai ter um ponto central, um ponto de partida. Quando for à direita, ele vai ter valores positivos. Quando for à esquerda, na horizontal, na direção X, ele vai ter valores negativos. Quando a direção do ponto ou do objeto for para cima, ele vai ter valores positivos, e quando for para baixo, valores negativos. Então, o AutoCAD, ele funciona com um sistema de coordenadas. Então, tudo que a gente desenha no AutoCAD, ele está referenciando ao sistema de coordenada. E quando a gente fala em sistema de coordenada, para o AutoCAD, possui 4 tipos de coordenadas. Então, ele possui 4 tipos de coordenadas. Nós temos aqui as coordenadas absolutas. As coordenadas absolutas, o ponto a ser localizado se relaciona diretamente com a origem do sistema. Como vocês podem ver nessa imagem, quando eu estou trabalhando com coordenadas absolutas, o ponto, ele sempre vai estar se relacionando com a origem. Se eu digitar na linha de comando 2,2, o que é que vai acontecer? Ele vai andar 2 unidades no eixo X e 2 unidades no eixo Y. Se eu digitar -1, -2, ele vai andar 1 unidade na direção do eixo X no sentido oposto, ou seja, no sentido negativo, e -2, 2 unidades no eixo Y para baixo, no sentido oposto ao positivo. O sistema de coordenadas relativa, ele leva em consideração a referência sempre o último ponto digitado ou ao último ponto clicado. E toda vida, quando eu for utilizar esse sistema de coordenadas, eu vou ter que digitar o símbolo arroba. Então, toda vida que eu for digitar esse sistema de coordenadas, vou ter que digitar o símbolo arroba. Então, nós temos aqui o exemplo. Nós temos o último ponto, que foi 2,2, e quero digitar o próximo ponto. Eu sei que esse ponto está 1 unidade no eixo X e 2 unidades no eixo Y, após o último ponto clicado, ou o último ponto digitado. Quando eu insiro o símbolo arroba e digito as coordenadas do ponto, ele vai referenciar essas quantidades no eixo X e essas quantidades no eixo Y ao último ponto digitado ou ao último ponto clicado. Nós temos ainda o sistema de coordenadas polares. Esse sistema é composto pela distância entre o ponto a ser inserido e o ângulo de rotação. Então, o que é que você pode observar? Eu tenho aqui um ponto de referência e desejo inserir um outro ponto. Só que quando eu estou trabalhando com o sistema polar, eu vou ter que especificar a distância, que nesse caso aqui é 4, e especificar o ângulo, que nesse caso aqui é 45 graus. O símbolo que irei adotar é o símbolo de menor. Então, se eu estou trabalhando com o sistema polar, eu especifico distância e ângulo. E o elemento que está separando esses dois termos é justamente a parte do símbolo menor, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, aqui na imagem, ampliando para que possa visualizar melhor, você pode ver que no sistema polar eu tenho uma distância que é 4, ou seja, eu vou andar 4 unidades em relação ao meu ponto de origem, no ângulo de 45
graus. Existe o outro sistema, que é o sistema de coordenadas relativas. O sistema de coordenadas polares relativas, o ponto a ser localizado se relaciona diretamente ao último ponto digitado ou clicado. Ele é relativo. Quando ele diz relativo, essas coordenadas que eu estou digitando é em relação sempre ao último ponto. Que esse ponto pode ser clicado ou digitado. Como vocês podem observar, o último ponto digitado foi o correspondente a 4 menor 45. E, na sequência, estou desejando inserir um ponto que dista 2 metros de distância desse último, numa angulação de 135 graus. Como eu tenho apenas essa informação e ela está sendo referenciada ao ponto anterior, então eu vou trabalhar com um sistema de coordenadas relativas. Quando eu estou falando um sistema relativo, logo compreendo que tem que ter o símbolo arroba. Então, nós temos, basicamente, sistema de coordenadas absolutas, onde o ponto referencial é a origem dos sistemas. Tem o sistema de coordenadas relativa, que o meu referencial é sempre o último ponto digitado ou clicado. Eu tenho o sistema de coordenadas polares, nesse caso, eu vou estar trabalhando com distância e ângulo, e o meu referencial vai ser sempre a origem do sistema, e o sistema de coordenadas polares relativas, que está trabalhando com distância e ângulo, e o meu referencial será sempre o último ponto digitado ou clicado. Então, os tipos de coordenadas que o AutoCAD trabalha são esses que nós acabamos de ver. Adiante, nós vamos conhecer, ou melhor, relembrar os comandos que utilizamos para interação e desenho de planta baixa. Um dos principais comandos que a gente utiliza no AutoCAD, ou um dos mais utilizados, quando a gente está fazendo um desenho básico no AutoCAD, é o comando line. Esse comando line, ele permite que você desenhe linhas independentes. Para acionar esse comando, eu vou via linha de comando, digito a letra L e pressiono o Enter, ou eu posso ir via menu ribbon, em Home, Draw, Line, que o ícone é o que vocês estão observando na tela. Vamos à interação. Quando a gente está no AutoCAD, o comando Line fica na aba Home, Draw, Line. Então, para eu acessar esse comando, eu posso vir via ao menu ribbon ou via linha de comando. Quando eu digito na linha de comando a letra L, pressiono o Enter, ele vai ativar o comando Line. Então, toda vida quando eu digitar na linha de comando a letra L, pressionar Enter, ele vai digitar o comando Line. Eu quero destacar para vocês que, para melhor produtividade, utilizamos, na grande maioria dos casos, a linha de comando. Sempre a gente procura trabalhar com a linha de comando, porque ela vai dar maior agilidade durante a produção do desenho. Quando eu trabalho com a linha de comando e acesso o comando, ele vai mostrando para mim, comando line. Aí ele digita aqui, ele indica qual comando que está ativo. E na sequência, observe aí na linha de comando, e na sequência, ele especifica o que a gente tem que fazer, ele indica o que a gente tem que fazer. Então, nesse caso, o comando ativo está em destaque, line, está pedindo para especificar o primeiro ponto. Quando eu clico na tela, especifiquei o primeiro ponto, ele vai pedir para especificar o próximo ponto. Observe aí na linha de comando. Então, ele pede para especificar o próximo ponto. Ou eu posso desfazer, dando um clique em undo, eu desfaço, ó. Eu desfiz o que eu tinha clicado antes na tela. Agora eu vou dar um clique em outra parte da tela. Especifiquei o primeiro ponto. Vou dar um clique na outra parte da tela. E assim ele vai pedindo para especificar os próximos pontos. Se eu quiser desenhar de forma ortogonal, eu vou ativar a função ortogonal
clicando na tecla F8 do teclado. Quando eu pressionar F8 no teclado, ele vai ativar a função ortogonal. Observe na linha de comando. Agora, ele ativou, o órtão está ligado. Se eu quero desenhar uma linha na horizontal, ficou bem mais fácil e de forma precisa. Na vertical, também. Ou seja, toda vida, quando eu mexer o cursor do mouse para a direita ou para a esquerda, ele vai desenhar de forma ortogonal. Se eu quiser liberar a forma ortogonal, eu aperto F8. Ou seja, se eu quiser desativar essa função ortogonal, eu clico F8. Quando eu clicar F8, ele informa na linha de comando que foi desativado a forma ortogonal. E eu fico fazendo o desenho de forma livre. O próximo comando que a gente viu foi o comando circunferência. O que é que esse comando faz? Ele permite desenhar círculo. Para eu poder fazer o comando, eu posso acessar via linha de comando, digitando a letra C e pressionando o Enter, ou através do menu Ribbon, em Home, Draw, Círculo. O ícone que representa o círculo é esse que vocês estão vendo em destaque na tela. Quando eu clico na opção círculo, ou quando eu seleciono essa parte que eu estou destacando agora, ele vai ter várias opções. Posso desenhar um círculo indicando o centro e o raio. Posso desenhar um círculo indicando o centro e o diâmetro. Eu posso desenhar um círculo de forma tangente, tangente, indicando um raio. Eu posso desenhar um círculo tangenciando 3 pontos. Eu posso desenhar um círculo a partir de 2 pontos ou a partir de 3 pontos. Vamos na interação. Quando eu desenho um círculo a partir de 3 pontos, se meu desejo for desenhar um círculo a partir de 3 pontos, então eu vou digitar na linha de comando C, pressionar Enter. Quando eu digitar C, pressionar Enter, observe na linha de comando. Ele mostra para mim, ó, desenhei, vou desenhar o círculo. Então, qual o comando de atalho que eu usei? C. Qual é o comando que está ativo? Círculo. Aí ele diz, na sequência, especifique o ponto central do círculo ou selecione uma das opções que estão aqui. Vou indicar o ponto central do círculo. Quando eu escolho essa opção, o ponto central do círculo, ele me indica, especifica o raio ou o diâmetro. Então, se eu souber o raio do círculo, eu indico qual é o valor do raio do círculo. Nesse caso, eu vou dizer que esse círculo tem um raio de 20 metros. Então, eu vou digitar 20 na linha de comando e pressionar a tecla Enter. Quando eu digitar 20 e pressionar a tecla Enter, ele vai fazer o desenho do círculo com 20 metros. Vamos supor que eu deseje desenhar um círculo tangenciando essas 3 linhas que eu vou selecionar aqui, ó. Essa e essa. Eu quero inserir um círculo aqui. Eu não sei qual é o raio, mas eu quero inserir um círculo que tangencie esses 3 elementos. Então, eu vou na linha de comando, acessar o comando círculo, digitando a letra C, pressiono o Enter e ele já ativou. Observe na linha de comando, ele ativou o comando círculo. Quando ele ativa o comando círculo, ele pede para especificar o ponto central ou escolher uma das opções, certo? Então, qual é a opção que eu vou escolher? Eu vou escolher a opção 3 pontos. Então, uma forma que ele fique tangenciando esses 3 pontos. Então, eu vou indicar esse e esse outro ponto aqui. Então, ele está tangenciando esses 3 pontos. Quando o meu objetivo for apagar, então eu vou usar o comando erase. Esse comando eu posso acessar via linha de comando, digitando a letra E, pressionando Enter, ou via menu Ribbon, em Home, Modify, Erase. A simbologia dele, que aparece na barra de ferramenta, é esse ícone que vocês estão vendo aí na tela. Vamos à interação do comando. Antes da gente iniciar a interação no comando Erase, vamos relembrar os métodos de seleção. Para eu selecionar um objeto, tem 2 formas. Primeiramente, existe da direita para a esquerda, ele abre uma janela azul.
ou da esquerda para a direita. Então, são dois métodos de seleção diferentes. Não sei se vocês observaram. O primeiro método é da direita para a esquerda. E o segundo método, da esquerda para... E o segundo método da esquerda para a direita. Tá bom? Então, vejam só. O primeiro método, ele cria uma janela de seleção azul, ele irá funcionar apenas da seguinte forma. Toda vida que eu seleciono esse método, que vai da esquerda para a direita, toda vida que eu seleciono esse método, significa dizer que esse método irá selecionar apenas os objetos que estão dentro dessa janela. Então, como vocês podem observar, os objetos que estão envolvidos dentro da janela, ele fica em destaque. Vou aumentar mais a janela de visualização. Então, vocês estão observando os objetos que estão em destaque. Então, quando eu utilizo esse método de seleção, ele só vai selecionar o que está dentro da janela. Agora, quando eu faço da direita para a esquerda, vou fazer da direita para a esquerda. Olha só o que acontece. Ele mudou para cor verde, essa janela de seleção, e também mudou a sua operação. Ou seja, quando eu vou da direita para a esquerda, tudo que a janela de seleção tocar ou envolver será selecionado. Então, você está observando essas linhas inclinadas que estão tangenciando a janela de seleção, eles estão sendo selecionados. Então, é muito importante vocês entenderem essa situação de selecionar. Uma outra forma também de selecionar é você dando um clique diretamente no objeto. Então, eu posso clicar no objeto, selecionei. Vou selecionar o círculo maior. Vou dar um clique no círculo maior e seleciono. Do mesmo jeito, vou selecionar o círculo menor. Dou um clique no círculo menor. Então, eu tenho esses métodos de seleção. Bom, agora vamos ver o conceito do comando apagar. O comando apagar, como a gente viu, o erase, ele é um comando que permite apagar objetos e entidades. Então, se eu desejo apagar o círculo maior, eu posso selecionar e clicar na tecla Delete do teclado. É uma opção. Ou eu posso selecionar, digitar E na linha de comando, pressionar Enter. Aí ele diz, olha só, o comando que está ativo, o erase, o que foi que ele fez? Ele tinha um objeto selecionado. Esse objeto selecionado, ele atuou deletando. Então, eu vou desfazer o que eu tinha feito. Então, vamos lá. Se eu quiser utilizar o comando erase sem inicialmente selecionar o objeto, digito E na linha de comando, pressiono Enter. Ele ativa o comando, como vocês podem ver aqui embaixo, e está pedindo para selecionar os objetos. Então, à medida que eu for clicando nos objetos, ele vai fazendo a contagem aqui embaixo. Selecionei um, agora eu vou dar um clique no outro. Selecionei outro, ele vai fazendo a contagem. Quantos objetos que foram selecionados. Se eu não tiver mais nenhum objeto a ser selecionado, confirmo com a tecla Enter e ele vai apagar os objetos que foram selecionados. Uma outra forma também, você pode ativar o comando, digitando E na linha de comando, e selecionar através das janelas de seleção. Vou clicar de baixo para cima, ou seja, da direita para a esquerda. Ele vai abrir uma janela de seleção e tudo que essa janela tocar, ele vai deletar. Agora, um comando que a gente utiliza, o que eu até utilizei agora há pouco, foi o comando desfazer. Às vezes você apaga o comando, às vezes apaga uma linha e não queria ter apagado. Aí você digita U na linha de comando, pressiona Enter. Uma outra forma é o comando Ctrl Z. Então, a combinação de tecla do comando Ctrl Z. Eu apaguei agora há pouco, observem aqui o histórico.
7 objetos. Ah, eu não queria apagar esses objetos. Vou pressionar Ctrl Z. Quando eu digitar, pressionar Ctrl Z, ele vai desfazer o comando. Ah, eu queria desfazer mais coisas que eu tinha desenhado anteriormente. Posso estar pressionando frequentemente Ctrl Z ou digito U na linha de comando, pressiono Enter e ele vai desfazendo aquilo que eu havia apagado, ou seja, vai desfazendo os comandos, tá certo? Agora, se eu tiver a certeza de que era para ter deletado, aí eu posso usar o comando rendo, é o que anula o comando desfazer. Então, se você vir na parte superior, eu vou ver o meu atalho aqui, ó, na parte superior. Então, se eu apertar rendo, ele vai anulando o comando desfazer. Então, ele vai sair anulando. Se eu quiser desfazer essa anulação, eu volto na seta. Então, tem essa opção. Adiante, nós temos as ferramentas de precisão. Essas ferramentas são as ferramentas extremamente poderosas no AutoCAD. Essa ferramenta é a que traz a precisão na elaboração do desenho. Ou seja, trabalhar com objetos OSNAP, eu posso ver via linha de comando. Quando eu vou via linha de comando, digito OS na linha de comando, ou eu posso vir via linha de status, clicando nesse ícone que vocês estão vendo na tela. Se eu der um clique nessa seta, irá aparecer todas as opções. Eu posso ativar e desativar o comando com a tecla F3. Então, a barra de status, galera, é essa que está aqui embaixo, ó. Esse é justamente a ferramenta de precisão. Se você observar aqui do lado, tem uma setinha. Então, quando eu clicar nessa setinha, ele vai mostrar para mim todas as ferramentas de precisão, se ela está ativa ou não. Se ela tiver com esse Vzinho lateral, ela está especificando que está ativa. Agora, se eu desejo desativar alguma dessas ferramentas, basta dar um clique que eu vou desativando. Porém, se o meu objetivo é ver a tela de configuração, eu clico em Objeto Snap Center. Então, quando eu clico, vejam só, aparece uma janela de propriedades sobre o objeto OSNAP. Então, vejam só, se eu quiser marcar todos, eu clico em Select All. Se eu quiser desmarcar todos, eu clico em Clean All. Então, geralmente, turma, como vocês estão iniciando o aplicativo AutoCAD, você pode deixar todo selecionado, para futuramente você compreender e explorar cada um desses elementos. Porém, eu tenho que ficar atento que essa ferramenta de precisão, ela irá ajudar na elaboração do desenho. Porém, quando todas estão ativas, ela pode atrapalhar um pouquinho, porque ela vai estar sempre aproximando para um desses pontos, endpoint, midpoint, center, um centro geométrico de uma peça, ou seja, então ela vai estar sempre aproximando para uma dessas situações, tá ok? Vou deixar selecionado tudo e vou mostrar para vocês o desenho dessas ferramentas. Vou ativar o comando line. Ativei o comando line. Isso daqui é uma linha. Se o meu objetivo é desenhar uma linha iniciando no meio dessa daqui, então eu tenho uma ferramenta de precisão chamada midpoint. Então eu clico nesse ponto, já sei que está no meio da linha. Se eu quero ligar o meio dessa linha à extremidade da outra linha, então eu vou na ferramenta endpoint. Se o meu objetivo é ir para a extremidade da outra linha, eu vou para o endpoint. Se o meu objetivo é ir para o centro do círculo, então tem aqui a opção center. Se o objetivo é ligar o outro centro do círculo, então eu vou para o centro do círculo. Então a ferramenta de precisão, ela vai proporcionar a trabalhar o desenho de forma precisa. Se eu desejo desativar a ferramenta de precisão,
Então, eu aperto a tecla F3. No momento, ela está ativa. Como vocês podem observar aqui na barra de status. Então, ela está mostrando que está ativa. Observem que nessa caixa de diálogo que está aparecendo, ela nesse balão está aparecendo o nome ON. Se eu der um clique em cima desse retângulozinho aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai desativar. E ele mostra para mim na linha de comando que o Snap foi desativado, ele foi desligado. Quando eu desligo essa opção, vou agora para o comando line novamente. Comando line. Eu desejo agora ir para o centro, para o midpoint. Você está vendo que ela não está ativa. Mesmo eu aplicando o zoom, eu não vou estar acertando o midpoint. Vejam só, estou aplicando o zoom e não consegui acertar o midpoint. Para isso, a gente tem que estar ativo a ferramenta de precisão. Eu posso ativar aqui ou clicando em F3. Veja só onde é que está. Está nesse ponto aqui, ó, que coincide com o endpoint da linha que estava desenhada. Tá bom, turma? Então, a ferramenta de precisão, ela é extremamente importante na elaboração de qualquer projeto de engenharia. Fiquem atentos que, às vezes, essa ferramenta não está habilitada. E você já sabe onde habilitar. Você vai na barra de status. Na barra de status você habilita. E quando você habilitar e não tiver nenhuma das opções ativas, aí você pode ativar a opção desejada. Desejo ir na caixa de ferramentas. Você clica em Object e lá tem todas as opções, certo? Quero limpar, quero desativar todos. Todos estão desativados. Quero ativar todos. Todos estão ativados clicando em Select All. Ok? Bem, um outro comando que a gente utiliza bastante na elaboração de planta baixa é o comando offset. Esse comando, ele permite criar cópia paralela de objetos. Então, o comando offset, digitando a letra O na linha de comando, eu vou ativar o comando offset. Ou eu posso ir via menu ribbon, na aba Home, Modify, Offset, clicando nesse ícone que está em destaque. Vamos à interação. No AutoCAD, eu desejo criar linhas paralelas dessas que estão em destaque na tela. Então, se eu desejo criar uma linha paralela, vamos supor que eu quero criar uma linha paralela 10 metros de distância. Então, digito O na linha de comando e especifico a distância. Tá? Embaixo você pode ver, especifique a distância do offset, eu seleciono uma das opções que estão aqui. Então, vou especificar a distância, vou digitar 10. Quando eu digitar 10, pressionar Enter, ele pede para selecionar o objeto. Seleciona o objeto. Aí, se você observar na linha de comando, ele pede para especificar a direção do offset. Então, você pode passar o mouse para a direita ou para a esquerda. Então, para onde você direcionar, é o ponto de inserção da linha copiado de forma paralela. Ah, eu quero fazer um offset dessa linha aqui e a distância é 12 metros e 32 centímetros. Então, saio do comando, entro novamente no comando, digitando O, pressionando Enter, e vou especificar a nova distância, 12 metros e 32 centímetros. Digito 12,32, pois vimos que no AutoCAD o separador decimal é o ponto. Então, pressionando o Enter, selecionar a linha. Após selecionar, vou indicar a direção. Para baixo ou para cima. Se meu objetivo for para baixo, dou um clique e ele faz o desenho. Ele faz com qualquer objeto. Então, se eu quiser fazer um offset nesse círculo, eu vou dar um offset na mesma distância, 12. Se eu quiser aplicar um offset para dentro do círculo, seleciono o círculo e dou um clique para dentro. Se desejo aplicar um offset nesse outro círculo para fora, então, e assim sucessivamente. Tá ok? Vou limpar a minha área gráfica, deletar, limpei a minha área gráfica para a gente seguir com os próximos
comandos. Nos próximos comandos, nós temos o comando trim. O comando trim, ele permite cortar a entidade. Se eu digitar tr na linha de comando, ele vai ativar o comando trim. Ou eu posso vir via menu ribbon em Home, Modify, Trim e selecionar esse objeto, esse ícone que vocês estão vendo na tela. Interação com o comando. Vou desenhar duas linhas em posições quaisquer e outra terceira linha. Vamos supor que eu desejo aplicar o comando trim formando esse desenho que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Vamos supor que eu desejo formar esse desenho aqui. Para eu poder formar esse desenho, eu tenho essas linhas de formas concorrentes. Vejam só. Então, eu vou aplicar o comando trim. Digito TR na linha de comando. Quando eu digitar TR e pressionar Enter, ele vai ativar o comando e vai pedir para selecionar o objeto. Acompanhe na linha de comando, selecione o objeto. Se eu aplicar o Enter novamente, dar um Enter novamente, ele já vai ativar o comando trim. Então, se eu clicar nas extremidades do objeto, ele já irá cortar. E eu aplico um Enter para sair do comando. Vou desfazer o que eu havia feito agora. Pressiono Ctrl Z. Vou ativar o comando trim. Quando ativar o comando trim, pressiono Enter e depois Enter novamente. Ah, eu quero cortar tudo de uma vez só. Ó, se eu abrir uma janela de seleção, ele também vai cortar. Eu não preciso exclusivamente estar clicando em cada elemento. Então, eu posso abrir uma janela de seleção. Porque, como eu informei para vocês, nós temos essa forma de seleção de objeto a partir de janelas ou clicando no objeto. Tá ok? Então, com essas ferramentas, Offset, Trim, Line, eu consigo desenvolver o meu desenho. Mas antes de desenvolver o desenho, quero destacar aqui para vocês a seguinte situação. Quando a gente fala em desenho no AutoCAD, nós temos outras ferramentas que auxiliam esse desenho. A gente tem que aprender a utilizar o mouse. Então, o mouse, ele é uma ferramenta que dá grande agilidade, principalmente se o mouse tiver o botão central, o scroll, que permite rolar. Então, se eu rolar o scroll para frente, ele vai aumentar o zoom. Se eu rolar o scroll para trás, ele vai reduzir o zoom. Se eu pressionar o scroll, ele vai mover a área gráfica. Ele não está mexendo no objeto, ele está mexendo a área gráfica. Fico pressionando e ele vai mover. Então, é bastante útil essas funções do mouse para maior agilidade. Se você não quiser usar essa função do mouse, ele tem aqui do lado. Então, se eu pretender utilizar a mãozinha, eu posso selecionar aqui do lado. Se eu quero trabalhar com zoom, eu posso selecionar as ferramentas do lado que se encontra em destaque. Tá ok? Vamos voltar para a nossa apresentação. Bom, essa atividade foi uma atividade proposta a vocês, a elaboração do desenho das paredes da edificação. Então, para você desenvolver esse desenho, utilizará os comandos Line, Offset e Trim. Utilizando esses três comandos e com apoio do mouse, as funções Zoom sendo aplicado via Scroll e a função Pan via mouse, vocês conseguem produzir o desenho dessas paredes. Foi o que a gente viu nas aulas passadas, tá bom? Bem, adiante, nós estudamos o comando retângulo. Esse comando permite desenhar as portas, ele faz o desenho das portas. Depois, seguimos com o comando arc, o que representa o movimento da porta. Então, esses dois comandos, retângulo e arc, ele vai permitir
eu interagir com a representação das esquadrias de abrir. Então, as portas de abrir, elas são desenhadas com esses dois comandos. Vamos na interação. Vou limpar a área gráfica, vou fazer um desenho de uma parede com um vão de porta. Desenhar 3, a espessura da parede 15 centímetros, e depois 3 novamente, e vou colocar aqui um vão de porta de 80 centímetros. Vamos à interação do comando. Vou digitar REC na linha de comando. Quando eu digitar REC na linha de comando, ele vai pedir para especificar o primeiro ponto. Determinamos que a espessura da porta é 3 centímetros. E a largura do vão da porta depende do vão de passagem do ambiente. Se o ambiente for um banheiro, o vão mínimo 60 centímetros. Se o ambiente for um quarto, vão mínimo 70 centímetros. Se o vão for um espaço para circulação ou saída da edificação, o vão mínimo é 80 centímetros. Nesse caso aqui, nós desenhamos um vão de 80 centímetros. Então, cientes da espessura da porta, 3 centímetros, vamos fazer o desenho dessa esquadria. Então, vejam só. Se é 3 centímetros, a largura da porta é 3 centímetros, então eu vou mandar 3 unidades no eixo X. Vou digitar 0,03, vírgula, o vão da porta, 0,80. Se eu digitar da forma como vocês estão observando, como é que o AutoCAD vai operar? Ele vai levar em consideração que essa coordenada que eu estou digitando em relação à origem do sistema, ou seja, em relação ao ponto 00. Só que eu não quero desenhar esse retângulo em relação ao ponto 00, e sim em relação ao último ponto. Então, eu tenho que inserir o símbolo de arroba. Quando eu inserir o símbolo de arroba, o que é que eu estou dizendo para o AutoCAD? Que essas coordenadas vão ser em função ao último ponto inserido na tela. Então, quando eu pressionar Enter, ele vai fazer o desenho do retângulo. Beleza. Desenhou agora a porta. Etapa seguinte, desenhar o movimento da porta. Para eu desenhar o movimento da porta, eu vou estar utilizando o comando ARC. Para eu acessar o comando ARC, vou via linha de comando, digito A na linha de comando. Quando eu digitar A na linha de comando, pressionar a tecla Enter, ele vai pedir para especificar o ponto inicial do arco ou indicar o centro. Para eu desenhar o movimento da porta, eu vou escolher a opção Center. Escolhendo a opção Center, eu vou dar um clique no ponto central do arco, que em uma esquadria de abrir, o ponto central do arco é o ponto de rotação da porta. Em seguida, observe na linha de comando, ele pede para especificar o ponto inicial do arco. A partir de então, eu tenho que recordar que o AutoCAD, ele gira positivamente no sentido anti-horário. Então, como ele gira positivamente no sentido anti-horário, então eu vou indicar o ponto inicial nessa parede e o ponto final na porta. Então, aqui fiz a representação da porta e fiz a representação do movimento da porta. Um outro comando utilizado muito na produção de desenho é justamente o comando Move. Esse comando permite movimentar o objeto de um local para o outro. Então, para eu acessar o comando, eu digito M na linha de comando. Quando eu digitar M na linha de comando, o que é que ele vai fazer? Ele vai ativar o comando Move. Ou eu posso vir via menu Ribbon. Então, eu vou em Home,
Modify, Move. E clico no objeto que está em destaque na tela de vocês, certo? Um outro comando também bastante utilizado é o comando copy, que ele permite fazer cópia de objetos. Então, digitando CO na linha de comando, ele vai ativar o comando copy. Então, para eu ativar esse comando, eu posso vir via menu ribbon ainda. Home, Modify, Copy. Quando eu vou em Home, Modify, Copy, eu clico no objeto que representa esse elemento. E um outro comando, comando Rotate. Esse comando, ele rotaciona objeto. Então, para eu acessar esse comando, digito o RO na linha de comando, ele ativa o comando Rotate, ou via menu ribbon. Então, a gente está vendo aqui 3 comandos. Comando Move, comando Copy e comando Rotate. Vamos à interação destes. Então, nós estamos aqui na área gráfica. Se eu desejo rotacionar esse objeto, se eu desejo copiar esse objeto, se eu desejo mover esse objeto, eu vou ter que selecionar os objetos que eu desejo aplicar essa opção. Certo? Então, vejam só. Eu vou copiar essa porta. Então, eu vou selecionar o objeto. Eu vou selecionar os objetos que eu desejo copiar. Quando eu selecionar o objeto, eu acesso o comando. Comando copy. Ele vai fazer cópia do objeto. Digito CO na linha de comando. Pressiono o Enter. Na linha de comando, observe, ele informa a quantidade de objetos que estão selecionados e indica que você especifica o ponto base. Então, eu vou indicar aqui, mas eu posso clicar em qualquer parte da área gráfica. A minha função ortogonal está ativa. Vou desativar o F8. Quando eu desativar o F8, eu consigo copiar esse objeto para diversos locais. Certo? Porém, se o meu objetivo for mover esse objeto, eu posso selecionar o objeto que eu desejo mover. Digito o M na linha de comando, pressiono o Enter. Em seguida, eu especifico o ponto base. Vou indicar esse ponto. E movo esse objeto para onde eu desejo mover. Agora, se o meu objetivo for rotacionar, eu digito RO na linha de comando. Posso selecionar o objeto, clicar Enter, e ele vai pedir para especificar o ponto base de rotação. Vou escolher esse ponto aqui. Quando eu escolher esse ponto, você tem que lembrar que o AutoCAD, ele gira no sentido horário e anti-horário. Porém, o movimento positivo do AutoCAD é no sentido anti-horário. Então, eu vou inserir um ângulo aqui, 45 graus, 12 minutos e 32 segundos. Então, eu vou digitar 45D, 12 minutos, uma aspa, e 32 segundos, duas aspas. Pressiono o Enter. Quando eu fizer isso, ele fez a rotação da porta nessa quantidade de ângulo indicada. Ok? Um outro comando também bastante aplicado na elaboração de uma planta baixa é o comando espelhar. O comando espelhar, ele pode ser digitado MI na linha de comando ou acessado via menu ribbon no ícone em destaque na tela de vocês. Esse comando é bastante interessante. Às vezes, necessito fazer uma cópia espelhada de um objeto e aplico diretamente esse comando espelhar. Vamos à interação. Comando espelhar. Vejam só. Vamos supor que eu deseje fazer um espelho dessa porta que eu estou destacando agora. Vou espelhar essa porta para uma outra posição de movimento. Então, vou selecionar esse objeto, digitar MI na linha de comando, pressionar Enter
e indicar o ponto base de espelho. Vou indicar aqui uma distância qualquer. Dê um clique na tela, vejam só. A função F8, ortogonal, está desativada. Eu vou ativar a função ortogonal para ficar de forma precisa. Quando eu ativei essa função ortogonal, eu estou mexendo o mouse e ele vai elencando para mim as opções quando essa função está ativa. Então, vejam só. Na linha de comando, ele está pedindo para especificar o próximo ponto de espelho. Certo? Quando eu clicar esse próximo ponto de espelho, na linha de comando, ele pergunta se eu quero apagar o objeto, o qual foi referência de espelho. Ele já traz ativo a função no. Se eu desejar apagar, eu clico em Yes. Vou clicar em Yes, vejam só o que aconteceu. Ele sai do comando apagando o objeto que foi utilizado como referência de espelho. Se eu tivesse feito o oposto, vejam só, Mir, vou selecionar o objeto, pressionar Enter e confirmar o ponto base. Cliquei, e ele vou ativar o F8, e ele vai pedir para indicar o segundo ponto. Indiquei o segundo ponto e ele já cai na pergunta, você deseja apagar o objeto referência de espelho? Então, já está ativa a função no, vou pressionar Enter, pronto. Ele cria um espelho, mas sem apagar o objeto que foi utilizado como referência. Vamos voltar à tela de apresentação. Chegamos ao comando organizar camadas. No AutoCAD, eu posso organizar o meu desenho a partir de camadas. Então, acessando o comando Layer, digitando LA na linha de comando ou via menu ribbon, conforme está indicado na tela. Esse comando, quando eu digito LA na linha de comando, irá aparecer essa tela que eu estou destacando para vocês. Nessa tela, ele vai trazer diversas informações. Vai ter o botão para criar uma camada, excluir uma camada, deixar uma camada ativa, vai permitir que eu mude a cor da camada, ou escolha o estilo de linha. Ele me indica qual é a layer que está ativa, a layer que está corrente. Ele informa qual é a quantidade de layers que existe criadas no meu arquivo. Então, se o meu objetivo for criar uma camada, eu clico nesse botão. Quando eu clicar nesse botão, ele vai aparecer aqui embaixo uma nova camada, pedindo para que eu insira um novo nome para a camada. O AutoCAD, eu posso configurar os estilos de linha. Então, se eu der um clique em cima desse nome contínuo, ele vai mostrar para mim uma caixa e vai dizer, olha, você só tem esse estilo de linha contínuo. Se você deseja criar um outro estilo de linha, você vai clicar em Load. Quando clicar em Load, ele vai abrir diversas opções de linhas. Aí você, quando selecionar uma, vamos supor que vou selecionar esse Hidden 2. Quando eu selecionar esse Hidden 2 e pressionar o botão OK, automaticamente esse estilo de linha vem para cá. E ele vai criando. Então, criou uma linha. Ah, eu quero um novo estilo. Clique em Load, seleciono o novo estilo. Quando pressionar OK, ele vem para cá. E assim sucessivamente. Nessa interação, nós temos as camadas. No AutoCAD, quando eu vou imprimir, eu faço referência das cores. Cada cor no AutoCAD, eu posso indicar um tipo de espessura da linha. Então, vamos supor que eu vou imprimir com a espessura de 1 milímetro. Se 1 milímetro for a colo 1, então todo o meu desenho que tiver na cor vermelha, ele vai imprimir nessa espessura. Então o AutoCAD ele tem o quê? Ele tem 255 cores. E cada uma das cores eu posso estar indicando uma espessura. Então, vejam só. Nós vamos padronizar
Na verdade, nós padronizamos na aula passada a seguinte situação. Quando eu for criar uma camada esquadrias, essa camada vai ter que ficar na cor vermelha. Quando eu criar uma camada projeção, essa camada também vai ter que ficar na cor vermelha. E ela vai representar uma espessura X. Quando eu quero desenhar paredes, eu vou desenhar as paredes na cor azul. Ou seja, eu vou criar uma camada paredes e essa camada vai estar na cor azul. Como é que eu seleciono? Está aqui embaixo. Marquei aqui para vocês a numeração das camadas. Então, essa é a colo 1, 2, 3, até a colo 9. E aqui em cima eu tenho outras opções de cores. Quando eu quiser desenhar o piso de uma edificação, uma rachura piso, por exemplo, então vou desenhar no colo 8. Quero destacar, quando a área gráfica do AutoCAD é preta, o que é que vai aparecer no colo 7? Branco. Se a área gráfica do AutoCAD for branca, então o que é que vai aparecer em colo 7? Preto. Então eu quero destacar para vocês que o colo 7 ele é em função da cor da área gráfica. Se a área gráfica é escura, então a cor vai ser branca. Se a área gráfica for clara, a cor vai ser preta. Os estilos de linhas, eles podem ser criados lá no comando Layer, ou então num comando específico, Inline Type. Então, Inline Type, digitando LT na linha de comando, eu posso estar criando os meus estilos de linhas. Vamos à interação? Estamos no AutoCAD. Então, eu vou em Propriedades e vejo os estilos de linhas que tem no momento. Então, no momento, eu estou vendo que existe By Layer, By Block e Contínuo. Ou seja, só tem um estilo de linha contínuo. Se eu desejo criar um novo estilo de linha, eu posso clicar aqui em Order. Ou posso digitar LT na linha de comando. Então, vejam só, quais são os estilos que estão correntes. É o que vocês estão vendo aqui. Então, o que está ativo no momento é o By Layer, certo? E o By Layer é uma linha contínua. Se desejo criar um novo estilo de linha, uma linha traço ponto, eu vou em Load, procuro esse estilo de linha, de traço ponto, vamos supor que seja esse que eu queria adotar. Aperto OK, e ele vem para cá, ó, indicando traço ponto. Então, toda vez que eu quiser criar um estilo de linha, eu vou, clique em Load, especifico qual é o meu estilo de linha. Então, posso ter esse outro modelo de traço ponto, mais espaçado, e assim sucessivamente. Quando eu concluir as minhas escolhas, pressiono OK. Então, vou escolher o estilo de linha Hide, por exemplo. Aí eu digito LT na linha de comando, ou eu vou em Propriedades. É bem prático digitar LT. Vou em Load, seleciono a opção Hide. Aí eu vou escolher, não, eu quero Hide 2. Seleciono, OK e OK. Vou dar um clique nesse elemento e vou lá em Propriedades. Depois seleciono a opção Hide. Olha só o que acontece. A linha fica tracejada. Mas eu posso já criar uma camada com a linha tracejada. Como é que cria a camada? Digito LA na linha de comando, pressiono Enter, vou no botão New Camadas, New Layer, pressionei New Layer, ele me sugere um nome. Ele sugeriu um nome, mas eu posso criar aqui. Vou criar a camada esquadria. Se eu quiser que as esquadrias sejam de forma tracejada, clico aqui em Contínuo e escolho a opção Hide. OK. Eu lembro que a camada esquadria ela tem que ficar na cor vermelha. Clico em White, no quadradinho, e escolho a opção Color 1. OK. Se você quiser desenhar as esquadrias de imediato, você deixa logo ativo. Pronto, ativei. Então, tudo que eu desenhar agora, ele vai estar aqui, ó, na camada esquadria. Se eu desenhar uma linha, ele vai desenhar uma linha
de forma tracejada. Por quê? Porque eu selecionei esse modelo de linha de forma tracejada. Então, a camada, eu digito LA na linha de comando e crio camadas. Se eu quiser mudar o estilo de linha, eu posso vir em propriedades e mudar os estilos de linha. Voltamos à tela de apresentação. Temos que destacar a seguinte informação. Se o estilo de linha não ficar visível, terá que alterar a escala da linha em propriedades. Às vezes isso acontece. Então, todos os computadores, eles podem ter uma apresentação diferenciada. Quando eu digitar CH na linha de comando, ele vai ativar o comando propriedades. E em Line Type Scale, eu especifico o fator. Esse fator aqui é o fator padrão, 1. Porém, se quando eu estiver no fator 1 e a linha não aparecer, vamos supor, de forma tracejada, ou o tracejado for muito grande ou muito pequeno, eu altero a escala nesse local. Aqui é aplicado o método de tentativa. Então, você vai aplicando para que possa ver o tamanho no desenho. E os comandos que nós temos de criar texto, nós temos o MT e o DText. O MText, ele permite criar texto com várias linhas, enquanto que o DText permite criar textos separados por linha, ou seja, cada linha será um texto independente. Esse texto é em função da escala de impressão. Então, tem essa tabelazinha, que você pode observar as escalas de impressão. Então, se for imprimir na escala de 1 para 100, qual é o tamanho do texto de 2 milímetros? O tamanho de texto de 2 milímetros vai ser 0,2. Ah, eu quero imprimir na escala de 1 para 200. Qual vai ser o tamanho do texto na escala de 1 para 200? Vai ser 0,4. Então, essa planilha, essa tabela, ela traz as referências do tamanho da letra, ou seja, a altura da letra, na hora de imprimir, a sua visibilidade em relação ao tamanho, na hora de imprimir. Então, tudo isso é em função do desenho e qual é o texto que está sendo aplicado no desenho. Um outro comando que a gente viu na aula passada foi o comando área. Então, ele permite obter a área de um ambiente, assim como o perímetro. Digitando AA na linha de comando, ele vai ativar o comando área. Então, no AutoCAD, se você deseja criar um texto, vimos que tem duas formas. Digitando MT na linha de comando. Então, quando você digita MT, ele pede para especificar o primeiro canto, e depois você especifica o segundo canto. O que é que você está fazendo? Você está criando uma caixa de texto. Então, quando eu começo a digitar aqui, ele vai criando uma caixa de texto. Quando confirmar aqui OK, você vai observar que quando eu clico, ele seleciona tudo. Agora, quando eu quero criar linhas independentes, digito DT na linha de comando, dou um clique na área gráfica, especifico a altura do texto, o ângulo de rotação desse texto, e em seguida vou digitar o texto. Pressionar Enter, espaço, Enter, espaço, Enter, Enter para sair do comando. Nesse caso, cada linha foi criada de forma independente. O comando área, ele permite tirar a área do ambiente. Vamos supor que eu deseje tirar a área desse ambiente aqui. Vou fechar bem aqui. Vamos supor que eu desejo saber a área desse ambiente. Então, vou digitar AA na linha de comando, pressionar Enter. Quando eu digitar AA na linha de comando, pressionar Enter, ele vai pedir para especificar o primeiro canto. Depois, especifico o segundo canto. E assim, sucessivamente, até fechar o polígono. Quando eu fechar o polígono, pressionar Enter, ele vai informar a área do ambiente e o perímetro do ambiente.
Vamos supor que eu desejo tirar a área dessa outra forma aqui. Então, vou digitar AA na linha de comando e vou clicando nos vértices para obter a área do ambiente. Na tela de apresentação, nós temos o que ficou exposto para vocês. Aqueles que tiverem um aplicativo pudessem exercitar a atividade proposta, que é elaborar o desenho da planta abaixo da edificação ao lado, organizando os elementos em camadas, e traz a informação que é para ser impressa na escala de 1 para 50. Essa informação da escala de 1 para 50 é o referencial para a altura do texto. Não precisa cotar e nem inserir no desenho os móveis e as peças sanitárias. Então, essa atividade fica proposta para vocês, para que possam treinar o conteúdo de forma prática. Aqueles que não têm a opção de treinar de forma prática, exercitem o conteúdo de forma teórica, sempre recapitulando o que já foi estudado até o momento. Então, galera, esse é o conteúdo abordado hoje no Recapitulando. Qualquer dúvida, estão online. Podem perguntar via WhatsApp, fica a critério de vocês.